Fala, galerinha mais amada do Brasil. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo sobre HP12C, séries antecipadas e post-antecipadas. Cláudio do céu, o que que é isso? Não, isso aqui é o seguinte: série antecipada, ou quando falar aqui uma série antecipada, significa que a operação tem entrada, significa que o financiamento tem uma parcela no ato. Quando falar isso, a série é antecipada. Pós-antecipada significa que o cliente ou o investidor, ele está pagando a parcela depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou seja, ele não está pagando nada no ato, tá bom? Quando for assim, nós temos uma diferença na hora de fazer o cálculo que eu vou mostrar para vocês a partir de um exemplo. Vamos começar falando das séries antecipadas, tá bom? Séries antecipadas. Vem comigo. O que é isso? Quando a pergunta falar que o cliente está pagando a primeira parcela no ato ou no começo, sempre que falar isso aqui, ó, no ato ou no começo, significa que a primeira parcela, então, é como se fosse uma entrada, tá? Isso significa que você precisa acionar na calculadora uma tecla chamada G7. G, a tecla azul, e o número 7, tá? Onde está escrito a palavra begin, tá? Begin, de começo, ou seja, tá no começo. Vamos pegar a calculadora aqui para nós exemplificarmos onde que está esse G7. Você vai clicar aqui, ó, tecla G7, tá? Observe que aqui, ó, na calculadora mudou, né? G8 é o end, tá? E G7 muda para begin, tá vendo? Ó, begin, apareceu escrito aqui. Então, para fazer este cálculo, eu preciso estar com esse begin acionado na calculadora, senão vai dar erro no cálculo, beleza? Então, vamos calcular aqui o mesmo exemplo que eu dei no vídeo do PMT, certo? Só que aqui nós vamos usar agora a primeira na entrada. Então, olha só, é o mesmo exemplo se você voltar lá no vídeo do PMT, ó, 15 mil, carro com 12 prestações mensais iguais, com a primeira parcela de entrada no ato, certo? Então, nós demos a primeira parcela de entrada no ato e a taxa de juros de 3% ao mês. Então, vamos fazer essa conta usando o Begin, certo? Então, vou digitar 15 mil aqui, Enter, que é o nosso PV, 3 no I, 12 no N, e vou pedir o PMT. Vai dar menos 1.463,04, certo? O que significa isso? Isso aqui é a minha parcela que eu tenho que pagar, só que eu vou pagar a primeira no ato, né? E como eu estou pagando a primeira no ato, isso vai reduzir todo o fluxo de caixa, porque eu vou estar antecipando cada parcela em 30 dias. Então, não é que eu estou só antecipando 30 dias. Cada parcela, ao longo das 12 parcelas, eu vou estar pagando 30 dias antes, na verdade, certo? Então, vai ficar menos parcela. Se eu não me engano, lá no outro vídeo do PMT, a parcela ficou 1.506,93, lembram? E aqui ficou 1.463,04, porque eu estou antecipando o fluxo. Então, resultado, 1.463,04, né? Essa história de aparecer negativo ali, eu já expliquei para vocês no PMT, porque é uma saída, né? Eu estou desembolsando as parcelinhas. Beleza? Entendeu? Então, sempre fica ligado nesse negócio. Quando falar que a primeira é no começo, no ato, você tem que acionar esse gbegin. E quando é pós-antecipado, significa que você digita, então, o gend, né? Aí é aquele cálculo que a gente já fez antes lá do carro que eu acabei de falar, que deu 1.506,93, né? Então, aqui, ó, vamos mudar para gend, porque é G8, né? Porque senão, se eu deixar, não vai dar certo a conta. Então, vamos lá. 15 mil agora com a primeira parcela em 30 dias. Olha aqui, ó. Primeira parcela em 30 dias. As outras informações permanecem iguais. Então, 15 mil, Enter, PV, 3 no I, 12 no N, PMT, certo? 1.506,93. É o exemplo que a gente acabou de falar, né? Quando não tem entrada, a parcela fica um pouco mais cara, né? Observe, comparem, né? Essa parcela 1.506,93 e a outra parcela ficou 1.463,04, certo? Com as mesmas informações. A única diferença é que nesse caso aqui, a primeira eu vou pagar em 30 dias, tá joia? Não confundo com aquele exemplo que eu dei no vídeo do PMT, quando eu tenho uma entrada. Isso é diferente. A entrada não entra no cálculo, não entra no cálculo. Aqui eu estou pagando a primeira parcela no ato.
Porque aqui eu fiz a conta com 12 parcelas, eu estou pagando a primeira no ato, tá certo? Se eu quisesse considerar esse valor aqui de 1.506 como uma entrada, aí o meu valor de financiamento cairia, vamos dizer que eu desse 1.500 de entrada, o meu PV seria 13.500, então eu partiria de 13.500, tá? Mudaria toda a dinâmica do cálculo em 12 vezes e mudaria o valor da parcela, tá? Isso aqui não quer dizer que eu estou dando uma entrada, eu estou pagando a primeira no ato, certo? É quase o mesmo conceito, mas muda a forma de fazer a conta, beleza? Então era isso que eu tinha separado aqui para vocês, pessoal, sobre série antecipada, que é o tal do famoso GBGIN ou G7. Então não esqueçam de acioná-lo quando a prestação for no ato e não esqueçam de voltar e clicar o G8 para depois continuar fazendo os cálculos, porque a maioria dos cálculos são sem o G7, tá bom? Então, se você deixar ele acionado lá, o BEGIN acionado na calculadora, vai complicar os outros cálculos que você for fazer quando a prestação é em períodos futuros, né? Daqui 30 dias, quando a primeira não é no ato. Então, só essas dicas para você não esquecer. No mais, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!